Olá pessoal, novamente bem-vindos ao nosso curso Pílulas de Conhecimento. Nesta aula de Excel, iremos verificar qual é o conceito de frequência absoluta, frequência relativa, além de aprender para que serve aquele dólar que aparece nas células. Nós vamos aprender a travar as células. Por que eu devo travar uma célula? Vamos lá, é uma aula bem simples, bem rápida. Fica aí, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, nós temos diversos cursos, tá? Se você estiver assistindo o nosso treinamento pelo YouTube, a planilha que você está utilizando nessa aula e em outras aulas, sempre vai estar um link lá embaixo, lá no comentário, para que você possa estar baixando a planilha e praticando cada treinamento que você estiver assistindo. Vamos então começar. Vamos falar nessa aula então, como eu disse, de frequência absoluta, relativa e como travar uma célula. E para que travar uma célula, né? Vamos primeiro então abrir a nossa planilha. Você deve fazer o download da planilha e após abrir ela, vamos usar então essa planilha aula fixar células nas fórmulas, ok? Então nós vamos fixar uma célula nas nossas fórmulas que nós vamos criar. Primeiro, eu vou querer ensinar para você o que é, ou seja, o conceito de frequência absoluta e frequência relativa. Vamos então compreender. Eu tenho uma planilha, onde eu tenho a descrição, que é os produtos, o valor vendido, a porcentagem e a fórmula. No notebook, eu tenho o valor de 8.600, no desktop 6.200 e assim por diante. Então esse é o valor de venda do período, pode ser mensal, anual ou até trimestral, do valor que eu vendi de notebook. Sendo que no final eu tenho o total de venda daquele período, de todos os produtos. Então eu posso considerar essa célula ou essa coluna, né? Cada célula dessa como sendo a frequência absoluta. Foi o valor total de venda daqueles produtos, certo? Então, total de notebook deu 8.600, total de desktop 6.200. E no final eu tenho o total de vendas. A frequência relativa ela é bem simples. Ela é nada mais do que a divisão do valor do notebook, ou seja, se eu quero saber a frequência relativa de venda de notebook, do total de produtos, então vai ser a divisão de 8.600, então, dividido pelo total. Então eu quero saber 8.600, quanto é 8.600 dentro desses 23.300? Como eu estou dizendo em quanto é, normalmente vai aparecer em porcentagem. Caso no Excel não apareça direto em porcentagem para você, porque a frequência relativa sempre será dada em porcentagem, você pode utilizar a formatação. Lembra aqui em cima que nós temos então a formatação do número ou dos dados que nós estamos utilizando, que é muito importante? Então percebeu que se eu coloco 37% em número decimal, significa que é 0,37, ok? Se eu quero ir colocar em porcentagem, então eu vou definir aqui como porcentagem e ele vai me mostrar 36,91 ou 37, porque, lembrando novamente, eu tenho que trabalhar com as casas decimais, que eu posso diminuir ou aumentar as casas decimais. Vamos supor que você quer deixar os 36,91 porque você quer usar as duas casas decimais. Ah, não, eu não quero. Eu quero diminuir, então eu posso vir aqui e diminuir as casas decimais e ele arredonda para 37%. Fica a sua escolha. A forma que você vai apresentar essas informações é conforme a sua necessidade. Pronto, entendemos então o que é frequência absoluta e o que é frequência relativa. Agora, lembrando, frequência relativa sempre apresentada em porcentagem, porque é uma porcentagem do valor total de vendas. Então, notebook eu vendi 8.600, de um total de 23.300, que é de todos os produtos. Então, quantos por cento a quantidade de notebook, ou seja, o valor do notebook, tem em cima do total de vendas? Então, é 37% foi de notebook. Vamos completar toda a nossa planilha aqui para compreender melhor. Se eu pegar essa fórmula, que é nada mais do que a C8, que é essa do notebook, dividido pela C13, e autocompletar ela, lembra que se eu venho aqui nesse cantinho aqui, né, da minha planilha, eu tenho a setinha sólida e aí eu posso arrastar para baixo, ok? E aí ele autocompleta a fórmula até o final.
Opa, deu um erro aqui. Será por que que deu esse erro? Vamos compreender então? Sempre que eu arrasto para baixo, eu estou dizendo para o Excel que ele vai mudar essa fórmula da C8 e da C13. Então, se é para baixo, eu estou mudando as linhas e não as colunas. Lembre-se que linha e coluna é isso que eu sempre utilizo nas minhas fórmulas ou funções do Excel. Se eu arrasto para baixo, então eu estou mudando minha linha. C8 iria mudar para C9, porque eu arrastei para baixo. A C13, que é essa, iria mudar para C14. O que eu tenho na C14? Nada. Posso mudar para C9 a C8? Sim, porque não é notebook C8 dividido pelo total, não é? A de baixo, a fórmula de baixo não vai ser C9 dividido pela C13? Essa outra, C10 dividido por C13, sempre dividido pelo total. Então, qual célula que não pode alterar? A C13. A C8, ela pode mudar para 9, para 10, para 11 e para 12. Agora, a C13 não pode alterar. Então, por quê? Se eu alterar, eu vou vir para cá, para 14. Quer ver? Prestem atenção o que aconteceu quando eu... Olha lá. A C8, que era C8, mudou para C9. A C13 mudou para C14. Então, olha aqui, eu não tenho nenhum valor aqui. Olha de baixo. Mudou para C15, C10, C15, C11, C16, C12, C17. Perceba, então, que quando eu arrasto, ele altera. Então, o que eu devo fazer para que eu não tenha esse problema? Eu quero travar uma das células. Qual célula? A C13. Tem duas formas de travar. Posso vir aqui e digitar de forma manual o dólar. Quando eu coloco o dólar na frente do C, eu estou travando a coluna. Quando eu coloco na frente do 13, então coloquei aqui, estou travando a coluna. Nesse caso a coluna não está alterando, não preciso de colocar, mas vou colocar. Quando eu coloco na frente do 13, eu estou travando a linha. Então esse dólar trava a célula, não deixa essa célula alterar. Ou você coloca de forma manual, ou clica em cima daquela célula, que não é ela, C13, ok? E pressiona a tecla F4 do teclado. Lembra que nós temos aquela teclinha lá, F1, F2, F3? A F4. Pronto, perceba que quando eu pressionei F4, ele já travou as minhas duas células. Feito. Vai alterar alguma coisa na minha função? Nada, apenas travou. Você quer ver o que vai acontecer? Vamos arrastar para baixo. Perceba então que a C8 e a C13 ficou correto. Na segunda, C9. Ah, alterou essa daqui porque eu não travei. E aí a C13 ficou travada. A C10 não altera porque desce e a C13 não altera. A C11 e a C13 e a C12, ok? E a C13. Então eu travei a célula lá em cima para arrastar. Para isso que serve este dólar na planilha, para travar célula. Sempre que você vê esse dólar em algum lugar, porque está travando a célula, porque aquele valor ou aquela célula não pode alterar. Aqui seria o que então? Aqui seria uma somatória. Lembra que eu ensinei igual soma lá em aulas anteriores? Então, quem assistiu às aulas igual soma todos esses valores, fecho parênteses, estou somando todos esses valores. Ou clico direto nesse botãozinho aqui na parte superior aqui, ó, de onde eu estou, autossoma. Clicando ali embaixo, clicando em autossoma, ele vai criar a mesma função e pronto. Vou vir aqui, vou diminuir as casas decimais, né? Porque eu não quero ficar com tudo isso de casas decimais, eu quero diminuir. Pronto, então eu fiquei com 37%, 27%, 21%, 11% e 4%. E o total de 100%. Então, do total de 100% da minha entrada naquele mês ou naquele trimestre, 23.300, 4% foi de scanner. Nossa, vendi pouco scanner. Olha que eu já começo a ter informação em cima de uma frequência relativa. Ah, do total de 100%, eu vendi 11% de impressora. Do total de 100%, 37% de notebook. Então, esse é um produto que eu posso começar a pensar que eu estou vendendo bastante. E aqui eu posso gerar gráficos, né? E assim por diante. Já começamos até a pensar na parte de analisar dados, né? Então, a frequência relativa é muito utilizada na área de análise de dados, ok?
Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixa seu comentário aí. O que você precisa? Eu quero aprender isso, eu não entendi aquele conceito. Você não me explica? Tento sempre explicar de uma forma simples, de uma forma que não fique cansativo. E até a próxima aula, pessoal. E aí nos vemos aí em outras fórmulas e funções dentro do Excel.